Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do professor Braulio Maria Schlegel. Braulio, você contou que sua mãe então ganhou o prêmio que era a homenagem, né, coxa da galinha, a homenagem do entregue pelo presidente da Getúlio República, excelentíssimo senhor Getúlio Dornelles Vargas. Ele queria homenagear um trabalhador, era essa a coisa, era o pai dos E o seu pai também era da Garcia, não? Não, o meu pai é a família Schlegel, ela veio da Alemanha para cá, para Warnow. O meu avô, Warnow, para a Estrada de Ferro. O meu avô foi muitos anos, Fernando Schlegel, foi chefe da estação da Estrada de Ferro, que na época era a estação mais importante, era mais importante que Blumenau por causa do transporte que vinha de madeira, até tudo, era tudo, né? A Estrada de Ferro era de Blumenau até a Piúna e até Subida. De lá era essa época. Toda essa região aí, por exemplo, a Piúna foi uma grande região de alemães que fizeram. A gente pensa que os italianos foram para lá, mas lá os grandes comércios lá eram os alemães, Schultz e tal, que eram o início de lá. E meu avô cuidou disso. E como ele era o filho mais velho, a família queria que ele fosse estudar no Rio de Janeiro. Aí ele foi na Escola Nacional de Comércio, que era a única escola, não existia faculdade no Rio de Janeiro, onde ele se formou em guarda-livros, que era assim como a escola de economia. Eu me lembro que eu vi uma vez nos boletins dele lá, Eugênio Goudin, que era um grande financista. Foi ministro, né? Eugênio Goudin era professor, era financista. E o Simons e tal, eu disse, que era a melhor escola que tinha no Rio de Janeiro, na década de 30, na área de economia. E ele veio para cá, para Santa Catarina, e foi ser gerente da Navita, empresa de navegação Itajaí, empresa do Ramos, da família Ramos, Antônio Ramos e tal, é de lá. Ele comandou aquilo há algum tempo, essa empresa de navegação. Aí veio a guerra e eles tiraram tudo que eram alemães de lá, mandaram tudo, né? A família aqui, os que eram alemães ali na região, aí meu pai voltou para cá, entendeu? Nesse tempo lá de Itajaí, ele casou em primeiras núpcias com a família Schmidt, né? Schmidt. Eu tenho 2 irmãos, meus irmãos são o Luiz e o Ciro, que saiu desse casamento. Depois ele veio para Blumenau, e a Maria Luísa, a primeira esposa dele, ficou 1 ano só, morreu porque houve uma peste, Itajaí, veio um circo e matou a metade sabe, nessa região. E ela, cólera, exatamente, esse circo. E ela faleceu nesse. Aí ele casou em segunda com a minha mãe, e nesse tempo a minha mãe já tinha ido para Itajaí ajudar a minha tia. Eu tinha uma tia lá, casada com a família Dai, uma das tias, lá em Itajaí, e ela foi ajudar a minha tia porque teve cuidar das crianças, ela nasceram outros filhos, a minha mãe foi ajudar. Aí eles se encontraram lá, se encontraram de Itajaí. E depois eles voltaram para Blumenau. Então, ele ficou um tempo lá em Blumenau, depois voltou, e aí ele começou a trabalhar aqui com uma empresa. Ele foi contador aqui em Blumenau da Eletroaço, foi contador da exportadora de madeira, do Missner. Depois ele foi contratado por uma empresa americana que comprava todas as féculas na época não tinha plástico, eram as féculas do Vale do Itajaí, não tinha fecularia, ele ia lá, a empresa Hammers, e transportava toda essa fécula para Itajaí, por intermédio da Estrada de Ferro, né? E foi nesse tempo. E depois desse tempo ele foi a Itajaí, voltou para Itajaí também. Lá ele trabalhou fez o Cooper Pereira, né? O seu Inácio Pereira, ele convidou ele, porque ele tinha se aposentado da empresa Votorantim, da Cimento Portland de Itajaí. Essa foi a passagem do meu pai. Depois ele foi para São Paulo. Eu tenho 3 irmãs que saíram daqui e foram para São Paulo há 50 e poucos anos. Aí começaram a nascer neto, a minha mãe foi atrás, e aí ele foi junto, e os 2 faleceram lá em São Paulo. Em São Paulo. Como era o nome do teu pai?
Fernando Schlegel Filho. Ah, tinha o nome do teu avô lá. Do avô, E o teu irmão mais novo é Fernando Schlegel Neto. Tem muito Fernando, São né? quantos irmãos, então? São 8 irmãos. 8 irmãos. Do primeiro casamento? 2 primeiros e 6 dos... Então, quer dizer, mas você nasceu em Blumenau? Nasci no Johannes Stift, na foi? Senegal. Maternidade. E veio pra cá, em 43, era a época da guerra e tal, né? Então já não estava mais lá em Itajaí, né? Itajaí a repressão foi muito forte. Foi forte, né? Que muito era Porto forte. de Mar, né? Bem do que o pessoal e tal. sinal de... Então, quem tinha nome alemão e tal, e a repressão foi forte e tal. Aí aliás, uma injustiça, né? Foi uma grande injustiça. Foi. Então, o que tinha de alemão lá tinha que sair de lá. Não, ainda mais numa empresa de navegação, né? Não, lá em Curitiba tinha uma sociedade alemã, Amtfeld. Eles foram lá soldadesca, rasgaram aquelas cortinas de veludo, jogaram o piano pela janela, arrebentaram tudo. Aqui em Blumenau foi menos, assim, porque, eu digo, também teve aqui o Ribas, né? Que era o delegado, a gente conhece. E foi forte aqui também, a Eletroaço. Sofreram. Uma vez aquela, onde era ali a Ponta da Estrada de Ferro, Farroupilha, que era... E foi tudo lá na Eletroaço, para invadir a Eletroaço. Fora E botaram aqueles alemães todos em caixa de sino, aqueles engenheiros, tudo, eles queriam aquilo, né? Então eram assim, teve episódios aqui, Blumenau e tal. E assim. Fizeram um Judas, que era o Hitler. Sim, isso era como... cheio de areia, 60 quilos. Mas em Itajaí eles fizeram o desfile com os rádios, porque eles não podiam ter rádio. Né? Rádio e tal, zona portuária e tal, os navios vinham aí e tal, submarino e tal. E fizeram um desfile lá, a repressão foi maior, né? Eu soube que tinha aqui também um médico judeu, mas que era judeu-alemão, então a biblioteca dele era só livros em alemão. Foram lá, jogaram, meteram fogo nos livros. Mas olha, eu me lembro também, em 1960, na época dos militares, da posse... Você nasceu em 43. Mas isso se repetiu também na época dos militares, por exemplo. O que era delegado do Blumenau, que estava na Alemanha, trabalhou na Deutsche Welle. Também é? Sim, ele era delegado aqui em Blumenau. Eu não conheci isso aqui, deve ter conhecido. Ele foi delegado há muito tempo, ele morava aqui no Morro da Caixa d'Água. Ele foi... Ele trabalhou depois porque ele era comunista. Sim, exato. Ele trabalhou na Alemanha Oriental, na Rádio Berlim Internacional. Ele trabalhou na Deutsche Welle. Então tá. Mas eu digo assim, aí pegaram a biblioteca dele toda, ele tinha Graciliano Ramos, Jorge Amado, toda e expuseram na Casa Birger, eu fui lá ver, digo, mas isso aqui é literatura que não tem nada disso, sabe? Né? Porque ele gostava de ler e tal. Depois, por exemplo, quando eu fui... Dr. Georg. Isso, Herbert Georg. Eu sei porque depois a parte da biblioteca de medicina legal ficou tudo trancada lá, ele morava lá em cima. Ele era darwinista? Sim. Metternich e tal, a história das formigas, dos cupim e tudo, ele tinha uma obra, isso está lá na FURB. Está na FURB. Tá na FURB. Aí a esposa dele e os filhos disseram, olha, esse material está apodrecendo, cheio de... Os cupins já estavam comendo, as mesmas obras de Metternich que eles estavam comendo aqui. Aí eu fui lá e aí eles passaram aquilo lá para a universidade, que era possível colocar, porque a gente recebeu muita coisa de doação. Eu fui 27 anos diretor da biblioteca. Quando eu comecei a fazer direito, foi em 1965. Você não é mais diretor, já era o pai da biblioteca? Não, mas é isso. Mas aí que tá, eu fiquei no Ferreira da Silva. Aí o Ferreira da Silva, quando começou... Em 65, eu comecei a fazer faculdade de Direito, 65, Itajaí, porque não tinha aqui. 66, 65, 66. E aí o José Medeiros Vieira, o diretor lá, começou a perseguir lá os comunistas e tal, e era uma mão de obra desgraçada, entrava gente com os militares com um fuzil dentro da sala de aula, foi terrível aquele José Medeiros Vieira. Um homem brilhante, inteligente, da família Vieira, tudo juízes, procuradores e tal, uma família grande de juristas, de secretários, sim, de juízes, desembargadores. O Paulo Afonso, acho que é dessa família? Não, Paulo Afonso é outro, esse é do Eugênio Doim Vieira, que era lá de Joaçá. O Eugênio também foi caçado no meu tempo, foi.
é do MDB, né? Quando eles caçaram o deputado. Mas aí colocaram esse pessoal lá de Itajaí. Quem eram meus professores lá em Itajaí? João de Borba, que era professor de introdução ao direito, daqui. Werner Groel, que era professor daqui. E José Rufino. Quando aí o Medeiros, ele dava uma relação para as pessoas, dizendo assim, olha, esse você tem que rodar, tá, fulano. Era, perseguia até na nota. Claro, o Borba, o Rufino, o doutor Rufino, que são os monstros sagrados no direito e tal, o Werner Groel e o João de Borba não aceitavam. E aí eles saíram de lá, e nós fizemos um movimento aqui, na época do curso Cedrone, era o prefeito, para criar a Faculdade de Direito de Blumenau. Aí nos se juntamos a Orlando Ferreira de Mello, que trabalhava na Artex, foi um outro que nos ajudou bastante. A gente trabalhou para criar isso. Da faculdade, na época da UB, e depois para a criação, dentro da FURB, que começou em 68, a FUB, Fundação Universitária de Blumenau, essas três, era Direito, Economia e Filosofia. Era essa área. As três faculdades. E aí viemos para cá. Aí o doutor... Começou na Ponta Aguda, né? Começou na Júlia Lopes de Almeida, foi lá, exatamente. E uma parte ficou aqui no curso do Dr. Blumenau, também, do curso do Barbieri e tal, aí ficou a filosofia. Mas a economia começou mesmo no Barão do Rio Branco, primeiro do Barão do Rio Branco. De lá ela foi para lá, para Júlia Lopes de Almeida. Então aquele movimento, eu digo assim, a escola que começou o Dr. Martim Cardoso da Veiga. O Dr. Martim foi outro extraordinário, uma figura que pouco tem se colocado assim sobre o valor que o Dr. Martim deu para Blumenau. Eu sempre tenho dito, Blumenau é uma cidade antes e depois da FURB, sabe? Hoje toda essa estrutura, as pessoas que ficaram aqui, que trabalharam, a inteligência ficou em Blumenau, sabe? Ficou aqui. Sim, e se trabalhou. E aí desenvolveu tudo. Aí veio toda a indústria da informática, TI, tudo foi junto. Virou a maior, IPD. A maior universidade do interior, né? Não, e eu digo assim, mas ela preservou, por exemplo, os empresários. Havia movimento que os empresários, todos, a gerência, por exemplo, pega, vamos dizer, a Artex, a Enig, ia buscar fora, né? Buscar fora. Claro. A Kremer, aí começaram a formar seus executivos tudo na FURB. Então, os cursos de economia eram muito fortes. A economia, administração, contábeis, né? Eram essas três faculdades que eram alicerces da cultura de Blumenau. Tudo em Curitiba, né? Geralmente o pessoal daqui ia para Curitiba. Curitiba ou Porto Alegre, exatamente. Eu tinha a opção de, eu digo assim, ou São Paulo, né? O pessoal na época, grande parte, assim, Pedro Luz de Carvalho, e tal, Braque e tal, e foi tudo para Porto Alegre. O Porto Alegre hoje, eu acho, né? Nunca mais eu falei isso, aí o Ramos também, o Leco Ramos, que é o irmão do Silvio Ramos, dos filhos do seu Joia, também foi para Porto Alegre e tal. Ele era mais novo, mas o Silvio também era da nossa época. Silvio de Oliveira Ramos. É também assim, Porto Alegre é outra cidade que tem muita mulher bonita, né? Os caras chegam por lá, se não casar lá, não casa mais, né? Não, mas eu digo, Blumenau também, mas quem vai para uma cidade grande, vai para o Rio, a gente nota, os políticos de Santa Catarina não tinha estrutura para eles ficarem aqui. Os Conder ficaram tudo no Rio de Janeiro. Adolfo Conde, Vitor Conde, sabe? A família lá hoje, a filosofia deles, e o Conde tem os dois lados, tem um lado comunista e o lado dos dois lados, né? É o Leandro Conde, que é o maior marxista, filósofo marxista brasileiro. Mas também não sei se já não era jogada da família, né? Não, mas você sabe... Entre um e o outro, nós estamos lá. O outro que era a Aliança Libertadora Nacional também, que era... Esse era o Conder também, era do lado, que era o pai do Leandro Conder e tal. O Rodolfo Conder, que conheceu também, que foi... Depois ele foi secretário de Cultura do Paulo Maluf, em São Paulo e tal. Mas era daqui também. O pai dele era correspondente aqui na Gaita Zering, também. Né? Os Conder aqui, né? O Vitor Conder foi prefeito de Blumenau. O Vitor Conder. A casa dele é ali na... Preservaram na construção. Eu me lembro na época que eu estava na Secretaria de Cultura, eu fui lá fazer
agradecer lá porque fizeram a restauração, né, do prédio para fazer ao menos uma casa de festa do Vitor Conde. Que ali era propriedade do seu, que era dona da Garcia, né? Depois aqui da Melma também, o seu Shadrach. O sócio do Shadrach. Shadrach. O avô do Renato, né? O avô do Renato, não, como é o avô do... Meu Deus do céu, tem aqueles dois irmãos gêmeos aí que um estava na polícia. Stodig. Stodig. Sim. O seu Stodig era dono daquela propriedade. Ele era um terreno grande, né? Sim, isso é verdade. O Ricardo estava lá. O Ricardo e o Alexandre. Ricardo e Alexandre. Depois eu vi na Aliança Francesa, eu me lembro do Alexandre, parece que ele foi presidente da Aliança Francesa um tempo, que era irmão do Ricardo, irmão gêmeo do Ricardo, né? E tal. E tem mais o Fernando, né? Aliás, o pai deles faleceu jovem uma vez, né? Ela estava grávida, esperando o mais novo, né? E era um cara super legal, o pai deles. O Ricardo, eu trabalhei com ele, uma pessoa extraordinária. Eu ainda hoje, eu estou mais de 50 anos no conselho lá do Teatro Carlos Gomes. É verdade. Fui vice-presidente do Teatro Carlos Gomes lá com o Hans Dieter Gai. E o presidente nosso é o Ricardo, ele está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho. Todo aquele período de restauração do trabalho do Carlos Gomes, ele tem muito mérito. Então vamos aos nossos comerciais e já já a gente volta com o terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje.